bem-vindo os nossos visitantes, os nossos membros da igreja. Eu farei a leitura do texto bíblico e logo após a leitura você traz a sua oferta, tá bom? Vamos ler o texto bíblico primeiro. Vamos dar uma lidinha no texto, a gente já chega aqui para trazer as ofertas. Guarda a tua oferta um pouquinho, nós vamos ler o texto bíblico, eu já te convido a vir aqui à frente, tá bom? Gênesis 19. Gênesis 19. Gênesis 19, todo o capítulo 19, nós vamos fazer a leitura desse texto e logo na sequência nós vamos receber as ofertas, os dízimos e dar graças ao Senhor, tá bom? Todos acharam? Se você não achou aí, você pode procurar aqui também, aqui no nosso telão, Gênesis 19, o texto bíblico nos diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. Eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade? Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face de Yahvé, e Yahvé nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque Yahvé há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe Yahvé misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena, para que a minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui,
tenho-te aceitado também este negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então Yahvé fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face de Yahvé, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite. E então entra tu, e deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai, também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe, este é o pai dos moabitas, até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami, este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém, querido. Nessa noite eu gostaria de compartilhar sobre o tema integridade. Mas a integridade não do ponto de vista do caráter, ou das boas ações, ou do bom comportamento. Quero falar sobre integridade no que diz respeito à raiz dessa palavra, que tem a ver com algo inteiro, com inteireza. Integridade no sentido do ser inteiro. Cada um de nós foi dotado de uma capacidade de ser inteiro. E quando você é inteiro, isso diz respeito, isso quer nos ensinar que as várias vertentes da nossa vida, seja a vertente familiar, seja a vertente profissional, seja a vertente ministerial, seja a vertente relação com Deus, todas estas vertentes fazem parte de um todo, fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso ser. E às vezes a gente faz uma separação, entre o secular e o espiritual. Não, minha vida secular é uma coisa e a minha vida espiritual é outra. Mas na verdade, tanto a vida secular, ou seja, a vida que você tem lá fora, profissionalmente falando, ou a vida ministerial, ou a sua vida familiar, ou a sua vida relacional, a relação com seus amigos, sejam eles crentes ou descrentes, todas essas coisas fazem parte da sua vida. E você é inteiro a partir do momento em que você entende que todas estas áreas fazem parte de você, fazem parte do seu ser. Quando não percebemos isso, nós corremos o risco de passar pela vida e, de alguma forma, pelas experiências que nós enfrentamos, nós corremos o risco de, em passando pela vida, nós vamos nos desintegrando. O que é nos desintegrar? De repente nós começamos a perder aquilo que faz parte do nosso ser. Perdemos a nossa família, nos desintegramos nessa área. Perdemos a nossa vida profissional e somos afetados nessa área. Nós nos desintegramos a partir do momento em que nós
começamos também a romper com os vínculos, romper com as amizades, romper com as relações, e todas essas coisas que acabam fazendo parte do todo do nosso ser, por algum motivo, vai ficando no caminho, e a pessoa corre o risco de, num determinado momento, lá na frente, pensar, gente, o que eu fiz da minha vida? E o que é a vida no seu conceito? É tudo aquilo que fez parte e que de alguma forma, por algum motivo, foi se perdendo na metade da jornada. Alguma coisa a gente perde logo no começo, outros a gente vai perdendo na trajetória, outras coisas vão deixando de fazer parte da nossa vida lá na frente, e aí nós ficamos a pensar, Senhor, o que aconteceu no decorrer dessa trajetória? E quando eu falo perder, eu não estou falando da morte necessariamente, porque você pode ter perdido um ente querido que conheceu ao Senhor Jesus, mas hoje ele está na glória, você não perdeu. Perder é quando a gente busca e não acha mais, mas aquele que morreu e está na glória, ele não está perdido, ele está com o Senhor. Mas eu estou falando que na nossa trajetória, algumas coisas vão se perdendo. E hoje eu sinto no meu coração o desejo de orar pela sua vida, orar pela minha vida, para que aquilo que é nosso e que Deus tem nos dado, possamos conservar. Diga para o seu vizinho, o que Deus lhe deu, você precisa aprender a conservar, em nome de Jesus. Essa passagem bíblica fala de um momento muito forte, quando o Senhor havia dito que destruiria Sodoma e Gomorra, por causa da maldade daquelas duas cidades, por causa da pecaminosidade daquelas cidades, numa época em que o juízo de Deus se manifestava dessa forma. Graças a Deus que o Senhor Jesus já veio e absorveu nele todo o juízo divino de todo o pecado da humanidade. Por isso que a gente não encontra mais na história um juízo tão específico como esse que se manifestou em Sodoma e Gomorra, porque eles viveram numa época em que as alianças de Deus ainda não haviam sido feitas na totalidade, principalmente a aliança principal, que foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que você encontra na história da Bíblia um juízo como esse, duas cidades totalmente destruídas da forma que foram. É por isso que você encontra na Bíblia o dilúvio que destruiu toda a terra. Por quê? Porque esses homens viveram numa época em que as alianças de Deus, e especialmente a aliança efetivada na cruz do Calvário, na morte de Jesus, quando ele absorve nele a maldição que deveria recair sobre a humanidade, recai sobre ele. Mas nesse momento, as duas cidades estiveram prestes a serem destruídas. E o Senhor mandou então 2 anjos na casa de Ló, que era um justo homem, e disse, Ló, tira tudo o que você tem, se você tem familiares, tira daqui. O que você tem, tira, porque o juízo cairá sobre Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus diz que Ló compartilhou essa notícia aos seus genros, mas os genros acharam que ele estava zombando e acabaram não acreditando e ficaram e pereceram no juízo de Sodoma e Gomorra. Pois bem, Ló então saiu com a sua mulher e com as suas 2 filhas, de uma vez que os genros já ficaram lá, mas no meio do caminho, a esposa de Ló olha para trás, na hora em que o enxofre e o fogo está caindo sobre a cidade, ela olha para trás, e o mandamento era, não olha para trás, siga adiante, vá embora, mas ela olha para trás, e naquele momento ela se converte numa estátua de sal. 2 já tinham ficado lá, os genros. Agora, a mulher de Ló, na metade do caminho, fica ali retida, perece naquele juízo, e Ló então consegue chegar com as suas 2 filhas do outro lado. Mas quando ele chega do outro lado, os costumes daquela cidade, que eram costumes pecaminosos, que estavam tão impregnados no coração das filhas, faz com que as filhas cheguem do outro lado, embriagam o pai, e a mais velha se deita com o pai, e fica grávida do pai, ela pratica o incesto,
fica grávida do pai, e no dia seguinte, a mais nova dá vinho para o pai se embriaga, deita com a própria filha, e a segunda filha fica grávida do próprio pai, de maneira que, num curto espaço de tempo, Ló se desintegrou. Como pessoa, individualmente, não. Mas o que pertencia a ele? A sua casa, os desdobramentos da sua vida, as vertentes da sua vida. Os genros ficaram no juízo de Sodoma e Gomorra. A esposa ficou convertida numa estátua de sal na metade do caminho, e as filhas, que não morreram, mas elas morreram, moralmente falando, elas morreram, levando para o outro lado aquilo que a cultura de Sodoma e Gomorra já havia conseguido deixar impregnado no coração, na alma, na mente daquelas duas meninas. É sobre isso que eu quero falar, sobre essa trajetória de Ló, e no caminho ele vai deixando, e no caminho o que pertence a ele vai ficando no caminho, de maneira que Deus hoje nos traz um desafio, para que possamos atentar sobre 3 elementos na perda de 3 grupos de pessoas, primeiro do genro, depois da esposa e depois das 2 filhas, pelo menos moralmente falando ou espiritualmente falando. Há 3 lições que nós gostaríamos de compartilhar nessa noite, para que você não perca a sua integridade. Integridade não no sentido de caráter, mas integridade no sentido do que é seu. Como um todo, a inteireza da sua vida. Queria que você dissesse para o seu vizinho: Deus não quer que você perca a sua integridade. Diga isso para ele. Vamos pensar nos genros de Ló. 2 anjos entraram na casa de Ló, e naquela noite os 2 anjos trouxeram um recado de Deus. Diga anjos, diga Deus. E o recado que Deus havia dado por intermédio dos anjos era o seguinte: sai daqui, porque o juízo de Deus vai descer sobre a cidade. Diga anjos, diga Deus e diga juízo. Amado, é muito provável que Ló, na noite em que ele teve de compartilhar sobre estes 3 temas, tem 2 anjos na minha casa, e esses 2 anjos estão vindo da parte de Deus, e esse Deus está trazendo uma mensagem de que vai descer fogo do céu e destruir a cidade. 3 anjos que estão ligados ao tema da espiritualidade. E que por algum motivo, os genros de Ló acharam que ele estava zombando, acharam que ele estava brincando, muito provavelmente porque o tema espiritualidade não havia sido desenvolvido no ambiente familiar. O que eu quero compartilhar aqui, em primeiro lugar, é que nós precisamos, queridos, eu creio no meu coração, de que Deus está nos dando um desafio. Qual o desafio? O desafio de fomentar a espiritualidade, porque quando eu falo de anjos, eu estou falando de algo invisível, mas que é real. Quando eu falo de Deus, eu não posso apalpar a Deus, mas Ele é real. Ele é um ser, Ele é o ser supremo, que fala, que ouve, que se move, mas Ele é um tema espiritual. E quando nós falamos de juízo, descer fogo do céu, tem anjo na tua casa, Deus mandou falar. Muito provavelmente, os genros de Ló foram pegos totalmente desprevenidos. Por quê? Ló era uma autoridade na cidade. É possível que ele voltasse para casa todos os dias, compartilhando sobre o governo da cidade, sobre os temas administrativos, sobre os temas financeiros, sobre as questões políticas, ou sobre as questões sociais. Eram temas familiares de Ló. É muito provável que Ló
falasse daquilo que o seu coração estava cheio todos os dias, e é muito comum, a Bíblia mesmo diz, a boca fala do que o coração está cheio, e se meu coração está cheio das informações, do cotidiano, do que acontece no dia a dia, é muito provavelmente que é sobre isso que eu venha falar. Falo à mesa, falo ao acordar, falo ao andar, mas naquela noite, Ló precisou falar de um tema que muito provavelmente ele não estava familiarizado. A família não ouvia. Está falando de anjo na tua casa. Você está falando de Deus. E você está falando que esse Deus te trouxe uma mensagem. Eu acho que você está maluco. E eu nesse momento queria te fazer uma pergunta. Até com base naquilo que o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Efésios. Falando entre vós. Ele nos traz uma recomendação. Falando entre vós com salmos, falando entre vós com hinos, e falando entre vós com cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração. Eu pergunto a cada um, pergunto a mim mesmo, nesse tempo onde nós estamos sendo bombardeados com assuntos e com temas deste mundo, esse mundo que está passando, esse mundo que está aí, a gente está experimentando esse mundo todos os dias, e os temas deste mundo entram todos os dias, e é possível que a gente esteja muito mais familiarizado com o mensalão, e devemos estar familiarizados, porque isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa nação, e a gente tem que estar familiarizado. Mas o grande problema é quando a gente sabe mais do mensalão do que o que Deus falou com você hoje pela manhã. Eu queria, nesse momento, te perguntar, se os temas espirituais, se as realidades espirituais, se estamos falando delas, se nós estamos compartilhando aos nossos filhos, se nós estamos compartilhando aos nossos cônjuges. E eu não quero dizer que para isso acontecer, todo mundo tenha que ser evangélico, ou todo mundo tenha de ser crente. Não, queridos. Mas das experiências que cada um vai tendo com Deus, aquilo que Deus vai falando com você, das impressões que você começa a ter ao ler a Bíblia e ao perceber que Deus está trazendo uma experiência ao seu coração, está trazendo algo à sua mente, se esses temas nós estamos compartilhando, para que no momento emergencial, em que você venha a reunir a família e falar de alguma coisa de Deus, será que eles olharão para você e vão perguntar, escuta, mas você nunca me falou disso antes? Você nunca me falou sobre Deus? Você nunca me falou sobre anjos? Nem sabia que anjo existia. Juízo? Que juízo? O que é o juízo? Nunca ouvi falar. No dia em que Ló precisou falar sobre isso, os genros acharam que ele estava zombando, que ele não estava sendo sério, porque talvez não estavam habituados e não estavam acostumados a se lidar com os temas espirituais. Quantas vezes a gente joga essa responsabilidade para alguém mais espiritual da família? A gente acha que o marido é mais espiritual, então deixa ele com essa função. A gente acha que a esposa é mais espiritual, então vamos deixar ela com esta função. Mas quantos homens nós temos aqui? Levanta a sua mão nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Quantos homens? Quantos homens? Amém. Que maravilha, queridos, quando estes homens
começam a se levantar no lugar onde eles foram plantados, nas empresas, quando eles são levantados nas empresas, quando eles são levantados dentro de casa, quando eles são chamados numa reunião de diretoria. Olha, eu sei que aqui nós não estamos num culto, mas eu aqui como diretor da empresa, eu me reúno com vocês, independentemente do credo, da religião, mas antes dessa reunião, eu quero orar, eu quero invocar o nome de Deus para essa reunião, para essa empresa. Quando um homem chega na sua casa e diz, olha, eu não sou pastor, eu não tenho habilidade com a Bíblia, eu não conheço toda a Bíblia, não sou doutor em teologia, mas eu quero hoje orar por vocês e pedir que o Senhor nos dê direção acerca dos desafios familiares que temos pela frente. Eu tenho no meu coração que hoje pode ser um divisor de águas na vida de muitas famílias daqui a um ano. Hoje para daqui a um ano. Que sentido que eu estou dizendo? Eu não sei que tipo de situação eu e você possamos passar daqui a um ano. Talvez uma grande crise, ou talvez um grande momento de grande vitória, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que Deus está nos permitindo dar início a um tempo de preparação. Há um tempo de preparação. E como vamos nos preparar? Falando das coisas espirituais, com quem nós pudermos falar, abordar os temas espirituais, seja em casa, seja na empresa, seja nos relacionamentos, ir lançando a semente, preparando. Por quê? Porque nós não sabemos, amanhã, essa pessoa para quem você vier a falar hoje, quem sabe no ano que vem, ela esteja numa tremenda crise familiar, mas este ano de preparação vai fazer com que, naquele tempo, ela possa saber, há uma provisão, há uma saída, há uma palavra, há uma direção de Deus, porque os corações foram preparados. O grande problema é quando você tem que chegar numa noite e dizer, anjos estão aqui, Deus está falando e o juízo vai cair amanhã. O quê? O que é isso? Nunca ouvi falar. Não estou preparado para isso. Quantos entendem? Eu quero trazer aqui, dentro desse primeiro tema, como fomentar a espiritualidade no lar, na empresa, no lugar onde você está. Orando juntos. Orar junto com as pessoas. Você não precisa, a princípio, pregar nada, só ora com ela. Ora com as pessoas. Não tente convencer ninguém, apenas ore. Ore com as pessoas. Invoque o nome de Deus. Termine a oração em nome de Jesus, para que ele possa perceber que é no nome de Jesus Cristo que todas as coisas acontecem. Começa a orar junto com as pessoas. Não fica perguntando qual que é a religião de A ou de B. Ore com as pessoas. Fomentamos a espiritualidade no lugar onde estamos, a partir da oração. Em segundo lugar, comece a compartilhar as impressões espirituais. O que Deus vai te falando pela manhã. Logo pela manhã que você acorda e que você vai ler a Bíblia, ou que você vai orar, que Deus colocar alguma impressão no seu coração, comece a compartilhar. Olha, Deus falou comigo. E essa pessoa que talvez ouça você dizendo, Deus falou com você? Eu pensei que Deus falava só com o pastor, pensei que Deus falava só com o padre, que Deus falava somente com aquela pessoa, com aquela autoridade espiritual. Deus fala com você. E ele vai entender que Deus pode falar com ele também, com ela também. Fala com o funcionário da empresa, fala com seu vizinho. Deus é um Deus que fala. Orar juntos, compartilhar impressões espirituais, fomentar a espiritualidade através do jejum. Diga para o seu vizinho, o jejum é uma bênção. Amém? Queridos, nós estamos aqui em Ribeirão Preto há 12 anos, mas só estamos aqui porque um dia, numa quarta-feira de jejum, manhã foi um dia,
separando-me, dizendo: Senhor, dá direções para a minha família, dá direções para o ministério, dá direções para a minha vida. E naquela manhã, buscando e pedindo: Deus, mostra o caminho. Quantos aqui talvez não precisam desesperadamente de uma direção para a sua empresa? Nem precisa levantar a mão, mas eu sei que há desafios tremendos. E que muitos talvez precisam de um milagre para a vida empresarial. Como eu precisava de uma direção: Senhor, eu preciso de uma direção, mostra o caminho, o que tu queres? Uma quarta-feira pela manhã. E aí entrei à tarde, e aí quando deu umas 3 horas eu lembrei que tinha que ir ao banco. Aí desci para pegar o carro, e quando desci para pegar o carro, o pneu estava furado, e quando eu abaixei para trocar o pneu, o Espírito de Deus me falou. E na hora em que Ele falou, Ele deu rumos, Ele deu direções: aproxima-te. É neste lugar que eu quero que você esteja. É esse caminho que eu quero que você tome. É esse caminho que eu quero que você trilhe. E naquela hora em que Ele falou, naquela quarta-feira, houve uma guinada na minha vida que afetou, positivamente falando, todas as áreas da minha vida por causa de uma direção de Deus. E como consequência, uma série de outras coisas, e uma delas, o fato de estar aqui hoje em Ribeirão Preto. Meu querido, fomentar a espiritualidade, orar juntos, compartilhar o que Deus tem falado, valorizar o jejum, separar um tempo para poder dizer: Deus, eu preciso claramente que o Senhor coloque a minha vida no trilho, a minha vida, a minha família, a vida ministerial, a vida profissional, coloca a minha vida no prumo e no trilho que o Senhor determina para a minha vida. Fomentar a espiritualidade. Nós devemos fazer isso. Fomentamos a espiritualidade quando nós promovemos, por exemplo, na nossa casa, o culto doméstico, que pode não ser uma coisa extensa, pode ser algo rápido e pode ser algo simples, mas que apenas dê a oportunidade dos integrantes da sua família orarem, dá a oportunidade dos integrantes da sua família se exporem a um texto da palavra, algo simples, mas que torna familiar os temas espirituais. E familiarizar-se com o sobrenatural da Bíblia. Diga: Deus cura, Deus realiza milagres, Deus envia anjos. Amém? Na medida, queridos, em que vocês vão trabalhando esses temas em casa, na empresa, nos lugares, para onde vocês forem. Se eventualmente um dia você for levado a trabalhar esse aspecto de uma maneira mais emergencial, ninguém vai ter o direito de achar que você está louco. Por quê? Porque disso você vem falando durante a sua vida. Vamos assumir um compromisso de orar juntos? Você está aí talvez com a esposa, com o marido, com o filho pertinho. Você pode hoje pedir ajuda dele ou dela. Vamos entrar numa nova dimensão. Vamos orar juntos. Vamos estar nas células. Vamos formar pequenos grupos. Vamos estar debaixo de uma orientação espiritual durante a semana em pequenos grupos, para que possamos orar juntos, para que possamos nos expor aos temas espirituais, para que possamos ler a Bíblia juntos. Amém, queridos? Diga: a espiritualidade do lar. A segunda coisa que eu quero falar é sobre os valores do lar. Diga: a espiritualidade do lar e os valores do lar. Os genros ficaram porque acharam que Ló estava zombando. Mas no meio do caminho, o anjo havia dito: vão adiante,
não olhem para trás. E ali na metade do caminho, a esposa de Ló olhou para trás. Na hora que o fogo estava caindo, ela olhou para trás e naquele momento se converteu numa estátua de sal. Eu queria perguntar aqui para vocês, o que vocês acham? O que vocês acham que ela estava olhando? Para que ela olhou? Ou para quem que ela olhou? O que fez com que ela olhasse para trás? Pode participar, quem quer falar? Quem vocês acham que ela estava olhando? Ou o quê? Oi? Estava olhando para o passado. Que mais? Tudo que ela tinha, seus bens materiais. Oi? Talvez olhando para os genros que ficaram. Nunca ninguém tinha falado disso. Nunca ninguém se preocupou com os genros que ficaram lá atrás. Mas é por aí. Mas é isso, talvez ela estivesse pensando, preocupado nos genros que ficaram. Que mais? Que mais que vocês acham? A vida. O estilo de vida. O estilo de vida que ela levava. Que mais, queridos? Que mais? Talvez ficou lá para confirmar se Deus fez mesmo aquilo que ele havia dito que ia fazer. Amados, eu acredito que todas essas coisas têm um fundo de verdade. A vida, o passado, os bens, o estilo de vida, tudo ela olhou para trás. Mas eu queria te dizer uma coisa. Quando eu namorava com a Noemi, e nós podíamos estar debaixo da chuva, não ter nenhum dinheiro no bolso e não ter nada. Porque o fato de você estar com a pessoa a quem você ama, nada mais interessa. Porque se você está com quem você ama, aquele a quem você ama é o seu tudo. É o que você precisa e é quem você precisa. E acredito que vocês também tiveram essa experiência. Você não olhar para nada. Se estava na chuva, se estava no sol, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se tinha patrimônio ou se não tinha patrimônio. Porque o que importava era estar com a pessoa amada. Eu não sei exatamente para que a esposa de Ló olhou ou para quem ela olhou. Uma coisa eu sei, para quem ela não olhou. Para quem ela deveria olhar e ela não olhou. Ela não olhou para Ló. Ela olhou para qualquer outra coisa. Talvez tenha olhado para o micro-ondas, talvez tenha olhado para o novo Renault Clio que saiu agora, que é lindo. Talvez tenha olhado para qualquer coisa que tenha feito parte da sua vida. Qualquer coisa. O estilo de vida, o seu passado. Olhou para alguma coisa. Mas para quem que ela deveria olhar, ela não olhou. Porque se ela naquele momento entendesse, olha, se eu estou com você, eu estou com tudo. O que Deus destruir lá fora, o que Deus destruir lá atrás, não interessa. A gente reconstrói, a gente faz de novo, a gente vai trabalhar. Foi Deus que nos livrou, foi Deus que nos abençoou. Eu queria que nessa hora você parasse a pensar, nesse momento, o que nos leva a olhar para trás? Quando nós, talvez potencialmente, já temos tudo. O que nos leva a olhar para trás? Amados, há coisas tão complicadas que acontecem nas relações. Por exemplo, as infidelidades conjugais, as mágoas do coração, as palavras duras das pessoas mais amadas ou das pessoas mais amigas, os xingamentos, a falta de respeito que vai se avolumando ou vai se agravando no decorrer da jornada, no decorrer da caminhada, que vai tirando aquele prazer e aquela alegria de estar ao lado de alguém. E agora eu não estou falando somente da esposa ou do marido. Às vezes nós vamos perdendo o coração dos filhos.
Alguma coisa começa a entrar no coração deles, de maneira que nós já não somos mais os heróis do passado. Sabe quando o pai é para o filho o herói? O pai é o máximo, o pai é tudo. Mas num determinado momento, parece que um professor começa a ser mais importante do que o pai, ou algum amigo parece ser mais importante do que a mãe, e parece que a gente vai perdendo os espaços e vai perdendo os lugares no coração das pessoas. E no decorrer da caminhada, a gente já não tem certeza. Quando Deus falar, olha, fica comigo, Deus nos mandou sair, fica comigo, não olha para trás, a gente já não tem mais a certeza de que todo mundo que antigamente talvez olhasse na mesma direção, ou falava a mesma linguagem, parece que de alguma forma novas estruturas vão sendo levantadas. E temos a impressão de que o coração, possivelmente, já não é um só mais. O que Deus está querendo fazer na nossa vida hoje? Resgatar os valores. Se você é casada, você é esposa, você está aqui com o seu marido, ainda que algumas coisas tenham ficado pelo caminho, mas olhe para o seu marido como sendo aquele que vai estar com você todas as horas. Tudo pode ter ficado, mas ele está com você. Olha para sua esposa desta forma, olha para os seus filhos desta forma, e se você percebeu que o coração foi roubado, que o coração já não é mais o mesmo, que o olhar talvez já esteja mais voltado para trás do que para frente, seguindo com você, consulte o seu coração. O que houve? Será que houve desrespeito? Será que eu perdi o coração da minha esposa quando eu falei duro com ela? Será que eu perdi o coração dela e ela já não tem mais prazer de estar comigo porque eu a maltratei, porque eu a expus, porque eu feri o coração dela, porque eu fui infiel para com ela? Será que ela já não está mais comigo e na hora da prova ela olha para trás, não somente por responsabilidade dela, mas porque eu tenho uma grande parcela de culpa ou de responsabilidade nisso? Quem sabe não cuidei da alma dela, quem sabe não respeitei as emoções dela, quem sabe não fui o amigo que ela deveria ter. E de alguma forma, na hora da prova, ela não olhou para mim. Alguma outra coisa passou a ser um complemento da sua alegria, um complemento dos seus valores. Para onde Deus quer nos levar? Para um resgate dos valores. O seu pai é mais importante do que o seu professor. A sua esposa é mais importante do que a sua secretária ou de qualquer outra pessoa que tenha, de alguma forma, lhe servido de algum tempo. Os seus filhos são mais importantes do que o seu emprego. A sua família, e eu estou falando de valores, porque eu não sei para quem que a esposa de Ló olhou, ou para o que ela olhou, mas eu sei para quem ela não olhou. E às vezes nós temos a oportunidade de orientar as famílias, orientar os pais. Temos a oportunidade de dizer, pai, você está certo nisso que você crê, mas a maneira como você está falando com seu filho, você está perdendo o coração dele. A maneira como você expõe a sua verdade, você está ferindo, você está magoando, você está desrespeitando a tua verdade. A maneira como você apresenta a sua verdade está se tornando uma brecha. Você está perdendo o coração dele, você está perdendo o coração dela. E na hora da prova, talvez ele diga para você, sim pai, mas lá no coração, ele está dizendo, não pai,
Não, pai. Mas ele nunca vai ter coragem de dizer isso para você, porque para ele já não vai ser mais interessante. Não adianta, porque se eu falo, ele não me ouve. Se eu falo, ele não me entende. Se eu falo, ele não entende o meu mundo. Então deixa meu pai e minha mãe para lá e eu vou viver a minha história. Mas talvez na hora da prova se evidencie para onde de fato nós estamos olhando, ou para onde de fato as pessoas estão olhando. Quantos entendem que estamos querendo passar aqui? Queridos, os valores do lar. O que rouba essa integridade na família? A infidelidade conjugal. Tendo havido infidelidade conjugal, o que precisamos fazer? Precisamos sentar, olho no olho, pedir que o Senhor perdoe, pedir perdão para o outro, receber o perdão do outro, liberar o perdão para o outro, passar o sangue de Jesus Cristo nessa situação, virar a página e começar uma nova história. Mas não é somente a infidelidade sexual, o desrespeito, palavras duras, ofensivas, gritarias, xingamentos, pessoas que convivem debaixo do mesmo teto, mas em pé de guerra. Essas feridas vão fazendo com que o relacionamento se desintegre. A falta de interesse na comunicação, o não ouvir, o não falar, o não conversar, todas estas coisas vão nos desintegrando. O orgulho, a história de que eu estou certo e você está errado. E chega uma hora que o outro lado já está tão acostumado de ouvir isso, que eu estou certo e você está errado, que já nem mais fala nada, mas lá no coração, olha, há uma dissociação. E na hora da prova, se olha para trás. A falta de perdão e a falta de pedido de perdão. Amados, tem gente que nunca pede perdão. Tem gente que tenta se reconciliar através de uma gracinha aqui, de uma gracinha ali, mas não tem a coragem de chegar e dizer, olha, me perdoa. Isso que eu fiz não foi legal. Me perdoa. Me perdoa. Às vezes achamos que o tempo vai resolver. Não, deixa que amanhã a outra parte vai estar mais de bem humor, então amanhã a gente conversa. Mas se procuram meios para se reconciliar, mas nunca através do pedido de perdão. Meu querido, quando nós adquirimos o hábito de não pedir perdão, nós vamos perdendo o coração da outra pessoa. Quem disse que pai não pede perdão para filho? Quem disse que é homem não chora? Quem disse? Porque quando a gente deixa de pedir perdão, a gente manifesta o orgulho, e esse orgulho mata, esse orgulho dissocia, esse orgulho separa. E são estas coisas que vão fazendo com que na hora da prova, você não consegue olhar para o outro e o outro não consegue olhar para você. Olha-se para trás. Para alguma outra coisa que tenha se tornado mais importante do que a relação familiar, do que a relação pai e filho, filho e pai, marido, mulher, mulher e marido, ou mesmo nas outras relações a que Deus lhe permite desenvolver, relações de trabalho, relações profissionais, mas que também se desintegram através da falta de respeito, das palavras duras, ofensivas, da infidelidade, do maltrato, da exposição, do orgulho, da falta de perdão, da falta de pedido de perdão. Nós vamos pedir que o Senhor nos dê graça, primeiro com relação à espiritualidade do lar, fomentar
a espiritualidade no lar. Como? Orando juntos, compartilhando expressões espirituais, valorizando o jejum, o culto doméstico, familiarizar-se com o sobrenatural da Bíblia. Nós vamos restaurar os valores do lar, pedindo perdão pela infidelidade conjugal, pelo desrespeito, palavras duras, ofensivas, falta de interesse na comunicação, orgulho, falta de perdão e falta de pedido de perdão. Restaurar os valores. Mas em último lugar, os genros ficaram lá atrás, não ficaram? A esposa de Ló olhou para trás, se converteu em estátua de sal. Mas as duas filhas, chegando do outro lado, elas se deitaram com o pai e elas engravidaram do próprio pai. Para elas foi um escândalo? Não. Porque o incesto, bem como o homossexualismo, bem como a maldade, bem como tudo aquilo que Deus desaprova, era algo tão comum na sociedade em que a família de Ló vivia, e elas estavam tão impregnadas dessa cultura e dessa forma de vida, que embora saindo de Sodoma, mas elas levaram os hábitos para o outro lado. Portanto, dormir com o pai, ou ficar grávida do pai, era algo que elas viam, todos os dias. Era o que a sociedade ditava. E que sem que Ló percebesse, essa cultura, essa forma de vida, foi entrando pelos olhos, foi entrando dentro da casa de Ló e foi desintegrando a família de Ló. Quero te dizer, queridos, que nenhum de nós está livre ou está isento dessa possibilidade de que sorrateiramente essas coisas que são comuns na sociedade comecem a entrar na nossa casa, debaixo do nosso teto, sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Eu queria falar de duas coisas aqui. Há pouco tempo atrás, o Fantástico exibiu uma reportagem em que nos Estados Unidos se armou uma arapuca virtual, uma cilada virtual, para conseguir dados de pessoas que acessavam sites voltados à pedofilia, que faziam contatos com crianças para marcar encontros pedófilos. E até algumas semanas atrás, esse trabalho conseguiu mais de 1.000 pessoas que caíram nessa cilada. Dentre essas pessoas, vários médicos, vários advogados, vários engenheiros, vários profissionais de todas as áreas envolvidos com pedofilia, padres, pastores, 2 pastores e uma série de outras pessoas que no secreto da sua própria casa, acessando sites ou marcando encontros com crianças para envolvimento sexual, no lar, na casa. O marido fazendo isso e talvez a esposa nem passando pela cabeça que é a partir dali que está se fomentando uma herança que a gente vai deixando para os filhos e que a gente vai deixando para os netos. Em 2 semanas, 2 casos de suicídio na adolescência. Uma mocinha, quando viu que o ex-namorado havia postado na internet uma foto dela, sem essa parte de cima da roupa, e que ela viu que essa foto caiu nas redes sociais, quando ela se deu conta disso, ela não teve estrutura emocional para suportar a vergonha diante dos pais, dos irmãos e da família. O que ela fez? Ela se suicidou. Porque a família que deveria dar suporte e que deveria dar o devido embasamento para a hora da crise, ela ficar forte e ser restaurada naquele mal, ela se sentiu frágil, ela se sentiu vulnerável
e deu cabo da sua própria vida. Uma outra mocinha também teve o seu vídeo, um vídeo que ela tinha feito com alguns colegas também nessa área sexual, e o vídeo foi exposto. Quando ela viu isso, ela não suportou e deu cabo da sua própria vida. O que eu quero dizer, queridos, é que às vezes essas coisas, elas acontecem de uma forma tão próxima a nós, e nós não nos damos conta. Nós não percebemos. Ló, porventura, sabia que havia esta semente de Sodoma no coração das duas filhas? Porventura Ló sabia disso? Provavelmente não. Ele não se deu conta disso. O que eu quero dizer, queridos, é que todos nós precisamos conversar mais. Todos nós precisamos questionar mais. Todos nós precisamos nos aproximar mais. Todos nós precisamos resgatar o coração da nossa casa, trabalhar para reconquistar, trabalhar para ganhar de novo, trabalhar para reconquistar a confiança, trabalhar por esses valores que por algum motivo vão se perdendo, vamos nos tornando distantes, vamos nos tornando menos preocupados, menos companheiros, menos amigos, menos disciplinadores. E todo mundo fica à sua própria sorte. Eu quero te perguntar, como está? Enquanto pergunto a você, pergunto a mim também. Como está a espiritualidade no lar? Em primeiro lugar. Primeira coisa. Em segundo lugar, quais são os valores do lar? Ou seja, para onde nós estamos olhando? Quem eu passei a considerar mais importante do que quem realmente deveria ser mais importante? Onde estão os valores? Em terceiro lugar, que heranças? Quais as heranças eu estou deixando? Heranças. As filhas de Ló levaram uma herança. Qual a herança? A herança do que viram e absorveram em Sodoma e Gomorra. Mas eu te pergunto, querido, como está a nossa vida? Como está a nossa vida em relação à pornografia? Como está a nossa vida? Digo isso a todos nós. Eu digo isso a todos os homens. Eu digo isso a todas as mulheres. Como está a nossa vida no que diz respeito à pornografia? Como está a nossa vida em relação aos desejos secretos do coração, que de tão vergonhoso que é, a gente não menciona, mas lá no coração a gente sente e precisa se arrepender. As paixões secretas, a sensualidade, ou a imoralidade. Eu acredito que o sangue de Cristo Jesus precisa passar sobre a nossa vida. Porque quando a gente olha com os olhos humanos, parece que está tudo bem. Mas é nessa hora das câmeras secretas ou das armadilhas virtuais para pegar quem está acessando site pornográfico, ou quem está acessando site relacionado à pedofilia, ou quem está acessando isso e aquilo, é que de repente a gente vai perceber que entre eles tem de tudo. Tem crente, tem católico, tem espírita, tem médico, tem engenheiro, tem pai de família, tem dona de casa, tem adolescente, tem de tudo. E o objetivo da palavra hoje não é trazer juízo e nem julgamento sobre ninguém, mas é dizer o seguinte, que Deus te ama tanto e ama tanto a tua família, que Ele hoje te pergunta, qual é a herança que você está deixando para os teus filhos? Se você se enche da pornografia, qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos? Se nós nos envolvemos, por exemplo, com coisas ilícitas, veja,
que antes mesmo do pessoal aí que está sendo julgado pelo mensalão, antes de ir para a cadeia, eu fico perguntando, que herança que eles já deixaram para os filhos e para os netos, antes mesmo de ir para a cadeia? Eu fico me imaginando se meu nome aparecesse lá na Veja, né, como alguém ali que aceitou propina, ou que deu propina, ou que se envolveu com coisa ilícita, por amor ao dinheiro, mesmo que eu nunca fosse preso, e mesmo que eu nunca fosse julgado por um juiz, já eu teria sido julgado pela minha consciência, pelo simples fato de poder perceber que herança de vergonha que eu estou deixando para um filho, que eu estou deixando para um neto, para aquele que há de se lembrar de mim e dizer, olha, esse passou pela história e deixou uma marca, ou deixou uma mácula. Heranças. As heranças. Quero perguntar quais são as heranças. Quero perguntar quais são os valores. E quero perguntar nessa noite qual é a espiritualidade do nosso lar. Se um dia tivermos que falar sobre anjo, sobre Deus e sobre juízo, acharão que estamos loucos? Ou simplesmente ouvirão daquilo que a gente já tem falado a vida toda? Para quem nós vamos olhar na hora da prova? Hoje já não podemos mais olhar para o filho porque estamos magoados com ele. Não olhamos mais para o marido porque o marido é violento. E o marido deixou marcas, não quero mais olhar para ele. Não é mais o meu guardador, não é mais o meu protetor, não é mais o meu marido, não é mais aquele que me ama de todo o coração. E quais as heranças? Quais as heranças? Posso hoje pensar que estou deixando uma herança de santidade e uma herança de pureza para aqueles que vierem depois de mim? Posso hoje ter eu a consciência tranquila de que estou deixando uma herança de pureza e de santidade para aqueles que vão chegar depois de mim? Amém, queridos? Só para encerrar, com relação à questão das heranças, tudo isso que nós acabamos de compartilhar com clareza, acredito que já falei daquilo que deveria falar. Eu quero orar com você nesse momento, te convidando a vir aqui à frente.